Pause o vídeo e tente responder aqui a questão 16. Numa Olimpíada de Matemática, participaram 7 alunos de cada escola. Na primeira fase foram eliminados 20 alunos, na segunda foram excluídos 2/3 dos que ficaram, restando 26 alunos para disputar a terceira fase. Entre as escolas participantes, as particulares eram o dobro das estaduais, que por sua vez eram o dobro das municipais. Podemos concluir que o número de alunos enviado pelas escolas estaduais foi. Então é uma questão com uma série de informações e para esse tipo de questão nós já sabemos como fazer. Temos que ir por parte para não bagunçar aqui a situação. Participam 7 alunos de cada escola, isso aqui nós vamos usar depois. Na primeira fase foram eliminados 20 alunos, então você tinha X alunos totais e eliminaram 20 deles. Na segunda fase foram excluídos 2/3 dos que ficaram, ou seja, ficaram X menos 20 e nós eliminamos 2/3. Então aqui ó, nós vamos eliminar 2/3 de X menos 20. E quantos que vão para a terceira fase? Então, 1/3 de X menos 20. E esse 1/3 de X menos 20 são justamente os 26 alunos que vão disputar a terceira fase. Vamos realizar essa operação. Você pode passar o 3 para o outro lado multiplicando, então vai ficar X menos 20 igual a 3 vezes 26, que é igual a 78. X é igual a 98. Então, nós temos que um total de 98 alunos iniciais, e que você perdeu 20 na primeira fase, ficaram 78. Do 78, apenas 1/3, que é 26, passou para a terceira fase. Ele falou que cada escola possuía 7 alunos participantes. Então, vamos descobrir quantas escolas nós tínhamos. 98 dividido por 7. 70 é 10. 98 menos 70 igual a 28, dividido por 7 igual a 4. Então, nós temos 14 escolas. Até aqui nós finalizamos essa parte, descobrimos o número de escolas. Entre as escolas participantes, as particulares eram o dobro das estaduais, que por sua vez eram o dobro das municipais. Então você tem uma quantidade Y de escolas municipais, as estaduais 2Y e as particulares 4Y. Por quê? Porque é o dobro de 2Y, ou seja, 4Y. Somando isso tudo, eu tenho 14 escolas, ou seja, 4 mais 2 mais 1 igual a 7Y igual a 14 escolas. Cada Y desse vale 2. Então, eu tenho 2 escolas municipais, 4 estaduais e 8 particulares, totalizando as 14 escolas. Ele quer saber o número de alunos das escolas estaduais. São 4 escolas. Cada escola possui 7 alunos, então 7 vezes 4, 28, gabarito letra D. E agora, nessa questão aqui 17, eu quero que você pare para responder. Se você não sabe, essa parte de transformar dízimo em uma fração, você vai aprender aqui agora. Como é que você faz para transformar dízimo em fração? É bem simples. Você vai chamar o número que você quer de x, então você tem aqui, ó, x é igual a... Vou até colocar. X é igual a 3,222 E aí o que você faz? Você tem que multiplicar esse número por 10, por 100, por 1000, algum desses números, o menor possível, de forma com que você tenha nas casas decimais a mesma escrita. No nosso caso aqui tem que ter 222, ou seja, quando eu multiplico isso aqui por 10, que número que eu chego? Isso aqui vale 32,222. Pronto. Eu preciso ter o número depois da casa decimal igual, porque aí agora o que eu faço? Eu vou subtrair esses dois valores. 10x menos x, 9x. E aqui, ó, essa parte aqui, depois da vírgula, vai cortar. E aí vai ficar apenas 32 menos 3. 32 menos 3, 29. Então, 9x é igual a 29, passo 9 para a direita, vai ficar x é igual a 29 dividido por 9. Se você pegar a calculadora agora, 29 dividido por 9, você vai chegar em 3,22222. Inclusive, por isso que uma dízima periódica também está dentro do grupo dos números racionais, porque você consegue transformar isso numa fração, 29 dividido por 9. Agora, vamos analisar essa segunda situação, onde você não tem só um algarismo, 222, você tem dois algarismos, 47, 47, 47. O que você vai fazer? Mesmo raciocínio, x é igual a o número que você quer transformar, 47, 47, 47, e aí você vai multiplicar por 10, por 100, até você ter 47 novamente. Se você multiplica por 10, o que vai acontecer? Vai ficar 54,747474 reticências. Olha só, tá diferente. Então eu não posso utilizar 10x, porque eu quero 47, ficou 74. Então vamos multiplicar por 100.
fica 547,47. Pronto, agora sim eu tenho a parte após a vírgula igual, que aí eu posso eliminar quando eu vou subtrair. 100x menos x, 99x, 547 menos 5, 542. Pronto, passo 99 para o outro lado, x é igual a 542 dividido por 99. Se você pegar a calculadora e colocar 542 dividido por 99, você vai chegar nessa dízima periódica. Aqui, mais um exemplo só para finalizar esse raciocínio. Agora são 3 algarismos que se repetem. 312, 312, 312. O que você vai fazer? Você vai escrever o x, 0,312312, reticências. Se você multiplicar por 10, vai ficar 3,123123, não dá certo. Se você multiplicar por 100, também não vai dar certo, vai ficar 31,231231. Então você tem que multiplicar por 1000. Você já reparou que a quantidade de zeros que você multiplica é a quantidade de números que se repetem? Por exemplo, no primeiro cenário, repetiu um único número, só tinha 2 repetindo, então você multiplicou por 10. No segundo eram 2 algarismos, 4, 7, você multiplicou por 100. No terceiro eram 3 algarismos, você multiplicou por 1000. Você já começa a identificar um padrão aqui. Você vai ter 312,312 e assim por diante. Agora é só subtrair, vai ficar 999x igual a 312, isso aqui corta, passa o x para o outro lado, o 999 para o outro lado, vai ficar nessa fração aqui. Por último, um outro tipo de detalhe que você precisa saber. Às vezes a dízima, ela tem algum algarismo antes de começar a dízima. Por exemplo, aqui, ó, você tem um 5 e depois que você começa a dízima, 27, 27, 27. Então o que você faz? Você primeiro tira essa parte que não é a dízima para fora da casa decimal. Como é que eu faço isso? Nesse exemplo, eu vou multiplicar por 10. Então, o meu primeiro cenário, que sempre era x, nesse caso vai ser 10x. Você vai pegar 10x, e isso vai ser igual a 5,272727. Pronto, eu tenho o meu primeiro cenário, que é a dízima. E agora eu tenho 2 algarismos, então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100 vezes esse primeiro valor, né? Ou seja, eu vou multiplicar por 100 por 1000. Se eu pegar 1000x, eu vou chegar em 527, 27, 27, 27. E aí eu posso cortar essa parte aqui e eu vou subtrair. 1000 menos 10x vai ser igual a 990x. E aí 527 menos 5 vai ser igual a 522. Então eu chego em 522 dividido por 990. E assim você consegue chegar na sua resolução, sempre fazendo dessa forma. Para finalizar aqui, uma questão só para treinar padrões. Na malha hexagonal, a casa central recebeu o número 0 e as casas vizinhas a ela receberam o número 1. Em seguida, as casas vizinhas de número 1 receberam o número 2 e assim sucessivamente como na figura. Quantas casas receberam o número 6? Então vamos observar se a gente encontra algum padrão. Essas questões nesse estilo, para perguntar quando é que acontece o sexto grupo, o sétimo grupo, o 10º grupo, você tem que identificar um padrão, porque você não vai ficar perdendo tempo contando fileiras lá da sexta, sétima, oitava. Então, no caso 1 aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos com 1. Com 2, você vai ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, olha só, com um elemento você tem 6. Com o segundo, 12. A princípio, parece que aumenta de 6 em 6, né? Vamos testar o 3 só para poder garantir. A nossa expectativa é que seja 18. Se for 18, já matamos a charada. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Matamos a charada. Então, no 6 vai ser 6 vezes 6, 36. Gabarito, letra B. Por fim aqui, mais uma questão para treinar alguns padrões. Gustavo fez uma tira com 300 hexágonos. Inclusive aqui na figura você consegue ver até o oitavo. Fixando-os pelos lados comuns com um adesivo redondo, como na figura. Então aqui nós temos pontinhos pretos que representam esses adesivos redondos. Quantos adesivos ele usou? Aqui nós temos que identificar como que nós vamos trabalhar o nosso padrão, né? Aonde que ele vai se repetir. E você tem que pensar o seguinte, ó, essa parte aqui, ela é diferente das demais. Porque você não tem nenhuma parte que fica vazia aqui, ó, de adesivos. Se você for pegar essa mesma parte aqui, equivalente aqui com o número 4, você vai ver que aqui tem 2 adesivos, aqui não tem. Então você tem que tomar esse cuidado. E a situação que se repete é essa bem daqui. Se você for pegar aqui esse intervalo, ó,
você está vendo cenários que se repetem. Então o que você percebe? Ó, que até você fazer o primeiro quadrado, que vai aqui até a metade do 1, você vai ter 0 adesivos. Aí até o 4, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 adesivos. Então até você preencher o 4, você fez 5 adesivos. No primeiro você fez 0. Quando você preencheu, colocou o 7º adesivo, você colocou mais esse grupo de 5, ficando com um total de 10 adesivos. E você foi fazendo isso. Então toda vez que você vai somando 3, 3, 3, 3, 3 em cima desses números, você vai preenchendo com mais 5, mais 5, mais 5 adesivos. Certo? Só que aí você tem que tomar cuidado, porque o número não começou do 0, ele começou do 1, 4, 7, porque senão 300 seria legal. O outro número aqui que iria finalizar seria 301, certo? Então, a próxima figura antes dela seria, no caso aqui, o 298. O 298 é um cenário que ele vai terminar da mesma forma que termina aqui o 7, correto? Porque você vai somando aqui de 3 em 3, por exemplo, com 10, você vai ter 15 figuras. Então, 15 adesivos. Então, como é que você pode calcular uma fórmula para você poder calcular essa situação? Você pode pensar da seguinte forma. Ó. Você subtrai 1 da quantidade de hexágonos. Por exemplo, 10 menos 1, 9. Aí você divide por 3. E aí você tem 3 grupos de 5 unidades. Então, esse é o raciocínio. Por exemplo, 298. 298, você subtrai uma unidade. 297. Você divide por 3, você vai ter 99 grupos, cada um desses grupos com 5 adesivos, você teria 495 adesivos. Então, com isso, nós chegamos em 495 adesivos para chegar até o 298. O 298 ele é equivalente ao 7, ao 4, ao 1 da figura. Então, vamos apagar aqui. Quando nós preenchemos o 298, ele é o mesmo que esse aqui, ó, que o 1. Esse aqui é como se fosse o 298. Ainda temos que colocar o 299 e o 300. Ou seja, para colar esses 2 a mais que faltam, eu ainda tenho que colocar esses 3 adesivos. A figura acaba bem aqui, nessa situação aqui, ó. Então eu tenho que acrescentar mais 3 adesivos aqui. E aí eu chegaria em 498, gabarito letra C. E com isso, nós finalizamos esse assunto de números racionais, respondendo algumas questões, também apresentando algumas questões que não são de números racionais, mas só para treinar a nossa interpretação de padrões. E nas próximas aulas nós vamos avançando no conteúdo, nós vamos falar sobre algumas propriedades da potenciação. Não sei se você lembra, mas na aula de potenciação que nós tivemos, eu só apresentei algumas propriedades, porque eu não queria que ficasse informação demais. Na próxima aula nós vamos falar todas as propriedades de potenciação que você precisa saber. Depois nós vamos falar de números reais e aí concluímos essa primeira etapa aí da matemática básica. Então eu espero você nas próximas aulas para que a gente possa continuar avançando um passo de cada vez em direção aí aos nossos 30 acertos de meta que nós colocamos nesse desafio aqui nessa série de vídeos.